Oremos. Querido Deus, agradecemos a Ti pela graça desse dia que o Senhor nos concedeu, por Tua graça e misericórdia, Sua provisão e Sua proteção, ó Deus. Agradecemos por mais uma vez estarmos aqui para mais um estudo, para mais, Deus, um, um aprendizado, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa aquietar o nosso coração e nossa mente para que possamos compreender, sim, Deus, e cada vez mais estamos dispostos a Te buscar e fazer a Tua vontade, Senhor. É, peço que seja com o Rodrigo, Deus, que vai ministrar esse estudo, que Teu Santo Espírito possa usá-lo, Deus, assim como a nós também. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, pessoal, participem bastante aí que esse tema é um tema complicado. É um dos temas mais polêmicos, eu acho, e é difícil para algumas pessoas poder absorver isso daqui, mas é importante demais. Ainda mais vendo o contexto religioso que nós vivemos hoje em dia. Então, no outro estudo, quando nós falamos a besta do mar, nós falamos sobre um poder perseguidor, um poder que sofreu a ferida mortal, mas que um dia iria voltar, que tem as características lá dos animais de Daniel 7, então faz uma ligação direta com isso. Tem toda aquela questão da pompa, do orgulho e da riqueza da Babilônia, adoração ao sol da Medopérsia, imortalidade da alma, inferno de tormento eterno que vem da Grécia, e tem a força de Roma também. Então, na Roma também tem fortemente a idolatria e vários outros pontos nesse sentido. E nós vimos que esse poder da besta do mar é o mesmo poder do chifre pequeno, ele tem exatamente as mesmas características. Então, a besta do mar e o chifre pequeno, eles são o mesmo poder, a mesma pessoa, o mesmo instrumento de Satanás para a destruição do ser humano. E nós vimos que é o papado. Todas as características se encaixam, todos os pontos se encaixam, e a gente vê que, como a gente falou também da outra vez, não é questão de falar que é o católico, é o padre, vocês entendem o que eu estou dizendo, é o sistema religioso. São as doutrinas que são baseadas na tradição e não na Bíblia. São doutrinas que são contrárias, diretamente contrárias à Bíblia. Então nós temos que separar isso muito bem. Não quer dizer que os católicos eles sejam o poder do mal, o poder do anticristo. Não é isso, mas o sistema religioso ele acaba fazendo esse papel e é claramente apresentado na Bíblia. E aquelas pessoas, infelizmente, elas estão sendo enganadas, porque elas não têm o conhecimento da Bíblia. Se elas tivessem o conhecimento da Bíblia, elas veriam para que direção elas estão caminhando. E isso acontece com muita gente. Aconteceu comigo, aconteceu com meu pai, com a minha mãe, várias outras pessoas que eu conheço, quando começaram a entender um pouquinho melhor, começaram a perceber. Agora, o estudo de hoje é sobre a besta da terra. A besta da terra é um poder que surge depois do poder da besta do mar. E esse poder, ele vem para fazer um papel muito importante. É o poder responsável por curar a ferida mortal. É o poder responsável por trazer de volta o papado ao domínio mundial. E é impressionante como que isso tem caminhado de uma maneira muito forte nos últimos anos, principalmente agora do ano passado para cá. A gente vai começar com a leitura do verso a partir do verso 11, tá? Então, a gente normalmente lê todos os versículos, hoje eu vou direto para as explicações, tá? Então, a gente vai ler cada um dos versículos e a gente já vai explicando. Apocalipse 13, 11. Alguém pode ler para a gente, por favor? Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Olha que interessante. Ele viu ainda outra besta. No Apocalipse 13, dos versos 1 ao 10, nós vemos falar sobre a besta do mar. Agora, se ele está vendo outra besta, essa besta surge depois da besta do mar. Que besta que é essa? É a besta da terra. Essa besta da terra é um novo poder. E é muito importante isso aqui, gente. Ele vem depois da besta do mar. Ele não surge antes, ele surge depois. Quando a gente vê a palavra que aparece outra besta, a palavra que aparece é a Lotherion, que significa outra da mesma natureza, do mesmo tipo. Então essa besta, embora ela seja o oposto da anterior, que uma é do mar e essa é da terra, mas elas são feitas do mesmo tipo, elas são o mesmo tipo de poder. Se a outra era ruim, essa aqui também é. Se a outra era um poder guiado por Satanás, essa aqui também é. Segundo ponto importante, quem vai saber me dizer isso aqui? Primeiro nós vimos uma besta surgir do mar. Agora nós vemos uma besta surgir da terra. Vocês se lembram o que significa o mar? O mar são povos, multidões, né?
O mar são povos e multidões. Se o mar são povos e multidões, o oposto de mar é o quê? Terra. É a terra. Então, se o mar são muitos povos, a terra é um lugar que tem pouca gente. Então, se o mar eram locais muito povoados, a terra é um local pouco povoado, é o oposto. Outro ponto importante: esse poder tem 2 chifres. Quem se lembra o que são os chifres? A gente vê isso em Daniel 7:24. Alguém se lembra? Chifres são reinos, né? Poder, reino. Chifres são Rei. também poderes e reinos. Boa, Juliana. Nesse caso aqui nesse versículo ainda não fala sobre isso, mas a gente vai ver mais pra frente que são 2 poderes. E aqui no caso são 2 poderes que eles não se encostam. São 2 poderes que não se unem, são 2 poderes separados. Nós vamos ver que um é um poder político e o outro é um poder religioso. É interessante que esses poderes que hoje não são unidos, a profecia mais para frente vai dizer para a gente que eles vão se unir um dia. E essa união é o que vai causar todo o problema. Aí fala também que ele parece o cordeiro. Quem que é o cordeiro na Bíblia? O símbolo do cordeiro aponta para quem? Aponta para Jesus. Para Cristo. Jesus. No livro do Apocalipse, a palavra cordeiro ela aparece 29 vezes. Das 29 vezes que ela aparece, 28 vezes se refere a Jesus. Mas esse aqui não está se referindo a Jesus, concorda comigo? Essa besta, esse cordeiro se refere à besta, que parece coisa de Deus, parece o cordeiro, mas fala como o dragão. Então, essa menção aqui ao cordeiro é a única menção no Apocalipse a respeito do cordeiro que não se trata de Jesus, mas se trata de Satanás. Então, esse poder é um poder que parece religioso, é um poder que parece de Deus, mas ele é controlado por Satanás. O texto, quando diz que ela falava como dragão, quer dizer que a besta da terra parece cristã, mas ela é controlada, ela é guiada, os propósitos dela vêm de Satanás. Isso aqui é muito importante. Então a gente já consegue, só no primeiro verso, já saber: esse poder que surgiu é um poder mau, é um poder que vai levar o povo de Deus, ou então pretende levar o povo de Deus à perdição. E esse poder é governado por Satanás, assim como a besta do mar também é, e assim como o chifre pequeno também é. Sobre o que significa essa besta da terra, o surgimento da besta da terra. Durante os anos de 538 até 1798, nós vivemos a supremacia papal. O momento em que o papado ele tinha um poder absoluto na Europa e eles mandavam em tudo. Nós vimos isso nos últimos 2 estudos, nós vimos sobre na besta do mar, nós vimos isso no Daniel 7. É um poder que proibiu a Bíblia, que obrigava as pessoas a obedecerem à igreja e à tradição da igreja acima de qualquer outra coisa. As Bíblias eram acorrentadas, quem queria falar da Bíblia era perseguido, era torturado, era morto, como aconteceu com milhares, alguns dizem que até milhões de pessoas. É o poder perseguidor que mais matou cristãos na história humana. Esse poder, nós sabemos que é o poder do papado, começou a perseguir tão intensamente as pessoas que quem queria ser fiel à Bíblia decidiu fugir da Europa para um outro lugar, onde eles poderiam recomeçar. Então, por volta de 1620, muitas pessoas começaram a fugir da Inglaterra e até daquela parte da Holanda para a Nova Terra, para a América do Norte. E eles embarcaram num navio chamado Mayflower, muito famoso na história americana, e eles viajaram através do oceano para começar tudo numa nova terra. E essa nova terra que eles começaram, que eles fundaram, até na Constituição Federal deles prevê isso daí, é uma terra que eles decidiram que seria sem papa e sem rei. Um país que seria fundado sobre esse princípio fundamental de que religião e Estado nunca poderiam se unir, porque a união de religião e Estado foi o que causou grande problema na Europa durante essa perseguição papal, porque o Papa, além de mandar religiosamente, ele mandava politicamente. Então ele perseguia e prendia e torturava todos aqueles que eram contrários à fé e à religião que ele professava. Era um controle muito intenso, e eles decidiram que lá nos Estados Unidos seria diferente. Eles não fariam mais dessa forma. Então, quando a gente pensa em local deserto, ou então na terra deserta, de onde surge a besta da terra, a gente pode entender isso dessa seguinte forma. Quando a gente vê a quantidade de pessoas que viviam na América do Norte, era entre 5 a 10 milhões de nativos americanos, aqueles índios que a gente vê naqueles filmes antigos. Eles tinham uma população muito pequena para um território muito, muito grande. E os colonizadores que saíram lá da Europa e vieram até a América do Norte eram cerca de 20 mil pessoas no início.
Depois foram chegando mais pessoas, mas no começo eram cerca de 20 mil pessoas. Em contrapartida, no mar, onde tinha a besta do mar, a população da Europa era entre 70 a 100 milhões de pessoas. Então era 10 vezes mais populoso do que a América do Norte. Então a gente pensa em terra e mar, a besta da terra ela é um local pouco povoado, cerca de 5 a 10 milhões de pessoas. A besta do mar era um local muito povoado, cerca de 70 a 100 milhões de pessoas. E a gente consegue entender essa relação agora do porquê, essa distinção entre mar e terra, porque uma surge do mar e outra surge da terra. Para entender essa linha do tempo é muito importante isso aqui. Lá atrás, em Daniel 7, a gente pega toda a linha do tempo profética até chegar no chifre pequeno e entender como que isso aqui acontece. Juliana, você quer falar alguma coisa? Eu quero. Eu quero entender isso aqui melhor. Então, ver se o meu raciocínio está correto. Primeiro surgiu, foi a besta do mar, e depois a besta da terra. E essa besta da terra tinha 2 chifres, que significa o poder político e o poder religioso, isso? Certíssimo. E os dois poderes não se misturam, Então, não aí podem se misturar. então, a besta da terra surgiu porque o pessoal saiu da Europa, né, que tinha perseguição religiosa, e foi para a América do Norte. Isso, exatamente. Aí que surgiu a besta. Isso aí eu não sabia distinguir certinho, não. Ah, então tá tranquilo, tô entendendo bem. Era Perfeito. isso. É exatamente isso aí, Juliana. Perfeito. Olha só, aqui vai ficar até um pouco mais claro. Seguindo a linha do tempo de Daniel, a história começa na Babilônia, depois vem Medo-Pérsia, depois vem a Grécia. A Grécia se divide em 4 e depois ela cai para Roma Imperial. Roma Imperial, ela não cai para um reino maior como os anteriores, mas ela se fragmenta em 10, que são as 10 tribos bárbaras, que deram origens aos primeiros 10 países da Europa. Depois dessa divisão em 10, lembra que Daniel 7 fala que vai surgir o chifre pequeno. E aí surge o chifre pequeno, que é o poder do papado, que é o poder do anticristo. E esse poder, quando surge, ele destrói 3 dos chifres anteriores: Vândalos, Éralos e Ostrogodos. E quando ele faz isso, o que acontece? Ele se torna o poder mais influente, mais poderoso da Europa em 538, e aí, Juliana, que ele começa a ter o poder político e religioso. Mas ali era misturado. Depois do chifre pequeno, que é a besta do mar, surge agora um novo poder. Lembra que a gente viu ali no verso 11? Vi surgir ainda outra besta, ou seja, a primeira besta já surgiu, agora ele está vendo outra besta. E essa outra besta é a besta da terra. A besta do mar, como a gente já falou, é o papado, e a besta da terra, por enquanto, nós vamos tratar ela como sendo os Estados Unidos. Mas a gente vai ver mais para frente que tem algo a mais. Se a gente for analisar onde nós estamos na linha do tempo profética, nós estamos aqui, nesse ponto, onde os Estados Unidos já surgiram como esse grande poder. Hoje eles já não são mais terra, né? Hoje é um país muitíssimo populoso, mas o surgimento dele foi na terra, pouca gente, cerca de 5 a 10 milhões de pessoas ali. E a gente vai ver, daqui a pouco a gente vai voltar nessa linha do tempo também de novo. Então, verso 12, quem lê pra gente? Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Então, olha só, essa besta da terra, ela exerce a autoridade da primeira besta. Qual que é a primeira besta? Pergunto pra vocês. É o papado, né? É o papado, é a primeira besta que apareceu em Apocalipse 13, todo mundo concorda? Não é isso aí? Então, no Apocalipse 13, dos versos 1 a 10, nós vemos a primeira besta, que é a besta do mar, que é o papado, e depois nós vemos a besta da terra. Então, quando a gente fala que a besta da terra exerce toda a autoridade da primeira besta, significa que a besta da terra, ela trabalha para a primeira besta. Ela faz com que as pessoas adorem a primeira besta, como está escrito em laranja ali. Então, qual vai ser o papel dessa besta da terra? Essa besta da terra vai levar o mundo novamente a adorar o papado. E essa aqui é uma foto real de 2015, onde pela primeira vez na história dos Estados Unidos, desde que os Estados Unidos existem, foi a primeira vez que um papa discursou no Congresso americano. Quando eu coloquei essa imagem aqui, eu sempre lembro da Bruna, porque ela falou pra mim assim: Nossa, Rodrigo, essa imagem que você gerou aí, essa aí você pegou pesado, hein? É que eu sempre faço essas imagens de inteligência artificial, né? Só que essa não é. Essa é uma imagem real. Isso aí foi durante o primeiro governo do Trump nos Estados Unidos. E aqui tem até o Biden, né? Que depois se tornou presidente. Então, a gente vai ver que vai acontecer essa união e vai ficar cada vez mais poderosa entre Estados Unidos e o papado. Por quê? Porque vai ser através dos Estados Unidos que o papado vai voltar a dominar.
nós estudamos na outra semana que o papado sofreu uma ferida mortal. E essa ferida mortal foi o quê? Ele perdeu o poder político. O papado hoje em dia é um poder religioso, mas não é um poder político. Ele não tem poder para poder perseguir as pessoas e mandar e desmandar. Mas a ferida mortal um dia seria curada. Isso é muito importante. E essa ferida mortal ser curada envolve a besta da terra. Como a gente viu aqui, né? Faz o mundo adorar a primeira besta. Ou seja, esse poder, que é a besta da terra, que é um poder que aparentemente é cristão. Se vocês forem olhar a população americana, ela é majoritariamente protestante ou pentecostal, e eles vão um dia voltar a prestar adoração e reverência ao papado. E essa ferida mortal que aconteceu no Apocalipse 13, nós vimos, ela vai ser curada quando o papado restaurar o poder político e religioso global. Até aqui tudo certo? A gente pode seguir? A gente tem que estar na mesma página até aqui, todo mundo tem que ter entendido direitinho. Sim, tudo certo. Sim. Aqui vem a grande parte. Essa aqui é a parte mais importante de tudo que a gente vai ver hoje. E eu peço que vocês tenham o coração aberto para olhar isso aqui, porque é importante. A gente tem que analisar muito bem. Apocalipse 13 e 14. Alguém lê pra gente? Olha, 13. E faz grandes sinais, de maneira que até o fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta e que recebera a ferida da espada e vivia. Muito obrigado, Ilma. Então, olha só, essa parte aqui é muito importante. A gente vê aqui que vai haver algum momento que vão ser operados grandes sinais, de maneira que até fogo do céu vai descer à terra. Então, esse fogo que desce do céu é uma manifestação que vai acontecer da besta da terra. Eu pergunto para vocês, quem vai fazer descer fogo do céu aqui? Dentro desse contexto de Apocalipse 13, quem está fazendo descer Satanás, fogo né, do céu? Rodrigo? É, Satanás. por trás de tudo, sim, mas é através de qual poder? Eu creio que seja do poder religioso, né? Porque ele, como você falou que aquele cordeiro ali não é Cristo, né? Eu acho que vai ser uma enganação, né? Por isso que vai juntar, assim, na minha cabeça, eu acho assim. Por isso que vai juntar o poder político com o poder religioso, porque o poder religioso vai começar a fazer milagres e prodígios, né? Do falso Cristo, do anticristo, né? As pessoas vão acreditar e vai ser isso aí, acho que é isso. Não sei se eu tô, desculpa, gente, não sei se eu tô certa. Não, então, a ideia, Juliana, é bem essa mesmo. Dentro desse contexto que a gente está vendo aqui, quem vai fazer descer fogo do céu é a besta da terra, não é? Tudo que a gente está falando até aqui é sobre a besta da terra. Então, quem vai fazer descer fogo do céu é a besta da terra. Se é a besta da terra que está fazendo descer fogo do céu, esse fogo que desce do céu, ele é de Deus ou ele é de Satanás? Vocês entendem onde eu quero chegar? Sim, sim, sim. Então, esse fogo que desce do céu aqui, ele é bom ou ele é mau? Ele é mau, né? Se esse fogo vem da besta da terra, que parece o cordeiro, mas fala como o dragão, e é um poder que é controlado por Satanás, esse fogo que desce do céu é mau. Esse fogo do céu não é bom. Tanto que esse fogo do céu vai fazer com que as pessoas, vai seduzir as pessoas para que elas adorem a primeira besta, que é a besta do mar. Então, esses sinais, em algum momento, vão levar as pessoas, essas pessoas que acreditam estar seguindo o cordeiro, mas que na verdade estão ouvindo a voz do dragão, vão levar essas pessoas a adorar novamente o papado. Olha só. Então, esse fogo que desce do céu é muito comum no nosso mundo religioso de hoje. Por quê? Porque as pessoas olham para esse fogo que desce do céu, e esse fogo que desce do céu são as manifestações do Espírito Santo, entre aspas. As pessoas creem serem manifestações do Espírito Santo, mas a gente vai ver que essas manifestações, por mais que pareçam ser do Espírito Santo, elas são contrárias ao que a Bíblia diz. Então a gente vai pegar alguns pontos disso aqui e eu quero mostrar para vocês alguns vídeos. Então olha só, gente. Esse fogo que desce do céu, aparentemente, são manifestações do Espírito Santo. É muito comum nas igrejas que as pessoas falem do fogo que desce, o Espírito Santo que vai dar dons e poderes e prodígios e sinais. Só que a gente vai ver que esse fogo que desce do céu aqui são manifestações da besta da terra
e de Satanás, não são manifestações divinas. Ele finge que são manifestações divinas. As pessoas estão sendo enganadas achando que são manifestações divinas, porque ele fala como cordeiro, ele parece ser cristão, mas na verdade por trás de tudo não é. Beleza, então nós vamos para o primeiro vídeo aqui sobre essas manifestações do Espírito Santo. E vocês vão me dizer se vocês acham que isso aqui parece com o que a Bíblia diz ou não. Ele vai orar em línguas um pouquinho, Luciano, e vai parar. E eu vou interpretar. Gente, quando a gente é mais novinho, tem que tremer as bielas, pegar você, o espírito virado do avesso. Porque você não acredita que possa ser usado. Não pense, eu ser usado. Rapaz do céu, é você mesmo. Vai usar quem? A mula? Vai perder para a mula? Então vamos lá. Cascola miasa zandra pastua zudu, hamoleda yatra e a pialetro soda de gantua. Passou o tempo, diz o teu Deus, daquele lugar simples onde eu te tirei, com o teu coração humilde, com o teu coração dependente. Anawa diante de buante voleta raça bias, de prese que de rusuluz, e vava ventesta que de assachat. Naquela época, você dizia assim, eu? Como? Que maneira? Você se julgava tão incapaz. Ao camuena bia, zentuluta bia paras, agradi de dululuz de bantrete chamata cicla razandrata. Aí eu vendo o seu coração, assim como eu vi o de Davi, eu comecei a trazer só curva de rio, os mais improváveis. Beleza, esse foi o primeiro, agora o segundo. Tira o cansaço das tuas costas. Reminaia. E eu te digo, alguém disse, ele não pisa mais na terra do Ocani, Teteru, Ocanaiotô, Okataniokorokotitokodokorokatá. Eu, Senhor, te digo, o Japão é meu e Nagoya pertence a mim. Atakatai teketé. Alguém disse, ele não volta mais para of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy. Fire, kiss my. A América está na minha mão e eu abro a fronteira a hora que eu quero. Tecamaia. Te prova, ciò che abbia fa, ciò terexpa, ciò prevoa. Eu falo na linguagem do país, vocês vão pisar. Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy, the smart. Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy, the smart. Esse aqui são manifestações do Espírito Santo e dons de língua igual nós vimos na Bíblia? Olha só o que fala em Atos, capítulo 2. A descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, onde estavam assentados. E a gente vai perceber que, mais uma vez, Satanás ele vai copiar as coisas de Deus. Ele vai fazer coisas parecidas com o que Deus fez, mas de uma forma falsificada, de uma forma errada, contrária à Bíblia. A gente vê isso com relação ao santuário, a gente vê isso com relação ao dia de guarda, a gente vê isso com relação à música, à lei de Deus. Ele vai fingir a volta de Jesus, e tem muitos elementos assim. E aqui no livro de Atos fala sobre as línguas de fogo que desceram sobre os discípulos, que é o que vai falar no verso 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aqui nós estamos vendo a real manifestação do Espírito Santo, o fogo que desceu do céu, capacitando os discípulos para falarem outras línguas. Aquilo que a gente viu nos vídeos são uma pretensão desse dom de línguas, só que a gente vai ver que eles são diferentes. Por quê? Aqueles dons de língua que nós vimos agora nesses vídeos são pessoas do mesmo idioma, do mesmo país, conversando entre si. Olha o que aconteceu no livro de Atos. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. O que aconteceu aqui? Pessoas de vários países do mundo estavam ali reunidas. Quando os discípulos começaram a falar, eles falavam em outras línguas, na língua daquelas pessoas que estavam ali. Então vamos fazer a comparação? É como se fosse assim: nós estamos aqui pregando e aqui entre nós tem pessoas da França, da Inglaterra, da Alemanha, da Itália. E nós só falamos português. Então eles começaram a falar em português. E aí o alemão está entendendo em alemão, o francês está entendendo em francês, o
o italiano está entendendo italiano, vocês entendem? É isso que está acontecendo aqui. Tanto que ele fala assim, cada um os ouviu falar na sua própria língua. Não eram línguas estranhas, não eram línguas incompreensíveis. E não fazia sentido eles falarem línguas estranhas se todo mundo ali estivesse falando o mesmo idioma. Tanto que vai falar no verso 7, aliás, no 7 em diante. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Cada um entendeu ele falando seu próprio idioma. Aqui nós não estamos falando de língua estranha, nós estamos falando de idiomas. Somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígida, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? O verdadeiro dom de línguas é para comunicar o evangelho para pessoas de outros idiomas, de outros lugares do mundo. Não é para falar algo que a pessoa que está do seu lado poderia entender perfeitamente na sua própria língua. Aquele dom de língua que nós vimos nos vídeos não é o dom de língua bíblico. Tanto que a gente vai ver o próprio Paulo, que esse dom de línguas estranhas aconteceu na igreja de Corinto, e ele repreendeu aquelas pessoas. Então, em 1 Coríntios capítulo 14, versos 1 a 5, diz assim, o dom de profecia é superior ao de línguas. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Algumas pessoas se prendem nisso, falam assim, então tá vendo? Ele tá falando em mistérios porque Deus entende. Mas Paulo, ele não tá falando aqui e tá aprovando essa conduta. Ele está falando assim, o que vocês estão falando ninguém entende. No máximo Deus entende, porque Deus entende todas as coisas. Mas ele não está aprovando a ideia de falar em mistérios. Verso 3. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. O que ele está falando aqui? As pessoas estavam preocupadas em aparecer com esses dons espirituais. E é uma coisa que acontece muito hoje. Tem muitas igrejas que ensinam que se a pessoa não falar em línguas estranhas, ela não recebeu o Espírito Santo ou não foi batizada com o Espírito Santo. É mais ou menos o que aconteceu aqui em Corinto. E Paulo está falando assim, o dom de profecia, ele é muito superior ao dom de línguas, porque o dom de profecia vai exortar a pessoa, vai repreender a pessoa, vai levar ela para o caminho de Deus. A pessoa que fala em outras línguas, dessa forma aí, falando em mistérios, ela está querendo se edificar, ela está querendo se aparecer, mas ela não está edificando a igreja. Aí ele fala assim, ó, no verso 5. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se eu não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Olha o que ele diz. Se eu chegar para você e começar a falar coisas misteriosas, línguas que ninguém vai entender, coisas incompreensíveis, de que serve o que eu estou fazendo? Se eu não falar a respeito da doutrina, da ciência, da revelação e da profecia. Aí ele fala, é assim que instrumentos inanimados como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Se eu sair aqui falando para você, achei que... O que vocês estão entendendo? De que está sendo útil? O que está sendo aproveitado disso? Se eu estou falando e ninguém está entendendo. Tá vendo? Paulo está sendo muito enfático com relação a isso. O verso 9 ele diz assim, assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. E não é o que a gente viu nesses vídeos? Pessoas falando ao ar? Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Você vê, Paulo é completamente enfático e completamente contrário à ideia dessas falas irreconhecíveis, esses dons de línguas que falam em mistérios, porque esse não é o dom de línguas bíblico. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua e o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera, que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente.
E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto amém depois da sua ação de graças? A gente viu outro cara lá, Shekenaia, eu falo da terra que você vai pisar, Nagoya pertence a mim, não sei o que lá, e todo mundo amém. E o outro lá falando da curva de rio em línguas que eu nem sei repetir, e as pessoas amém. Como a pessoa vai dizer amém se ela não entendeu o que está sendo dito? Porque tu de fato dá bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Outras línguas aqui, voltando lá em Atos. Outros idiomas. A palavra que aparece é a palavra glossa, que é a palavra que deu origem a glossário. Idioma, língua. É a língua de um povo. Verso 19. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Olha como é que ele é claríssimo, que ele é contrário a esses falsos dons do Espírito Santo. E nós vemos hoje, a maioria das igrejas tem esses falsos dons do Espírito Santo. Por quê? Porque esse fogo que desce do céu, que teoricamente seria do Espírito Santo, na verdade é o fogo que sai da besta da terra, que fala como o cordeiro, que parece o cordeiro, mas fala como o dragão. Vou mais alguns vídeos aqui. É o anjo! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Deus deu uma ordem pra esse anjo vir! É um anjo muito grande, meu Deus! É um anjo muito grande! A fumaça dele eu tô vendo! A fumaça de glória! É uma fumaça de glória! Meu Deus! Meu Pai! Ai, Senhor! Ai, meu Deus! Ai, meu Pai! Eu não tô aguentando, igreja! Ai, o anjo da glória! É o anjo da glória de Deus! Não presta, qualquer doce vira amargo. Abra a boca para dar glória. Abra a boca, vai, 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 vai. Ai, ai, ai. Oi, oi, oi. Sabe o que está escrito no rolo? Lamentações, gemido. Esse aqui eu nem aguento ver inteiro. E aí eu pergunto para vocês acham que isso aqui é uma manifestação do Espírito Santo? Eu acho que nem no terreiro de macumba as coisas não são desse jeito. E as pessoas falam que isso aqui são manifestações do Espírito Santo, que são o dom de Deus. O jeito que as mulheres falam aí, você pode ver que é sempre muito parecido a entonação, o jeito de falar. Alguém pode ler pra gente 1ª carta de Coríntios 14, 33 e depois o verso 40 aqui na tela? Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Vocês viram alguma decência e ordem nesses vídeos? Eu não vi. Mas se você for perguntar para as pessoas que frequentam esse tipo de lugar, eles vão falar que esse é o poder do Espírito Santo. E a gente vai comparar isso aqui com a história de Elias. Alguém pode, por favor, seguir a leitura aqui comigo? Versos 20. Rodrigo, eu Sim, podia só complementar uma coisinha? com certeza. Você leu o 1 Coríntios 14 até o 19. No 22, no versículo 22, está escrito assim, ó. Rapidinho que eu vou abrir aqui para você. Peraí, tá aqui na minha Bíblia aqui. Tá assim, ó. Portanto, o dom de falar em línguas estranhas é um sinal de Deus para os descrentes e não para os cristãos. Mas o dom de anunciar a mensagem de Deus é um sinal para os cristãos e não para os descrentes. O que isso significa? Olha, o dom de falar em língua para os descrentes. O que significa? Que eu vou usar o meu dom de falar em línguas para pregar para as pessoas descrentes, assim que como aconteceu lá em Pentecostes. Ali foi necessário o dom de línguas, porque tinha várias pessoas de várias nações. E Paulo precisava desse dom porque ele pregou para o mundo inteiro da época dele, entendeu? O dom de língua não é para ser falado na igreja. É muito claro, é para os descrentes, é para aquele que não crê. Para que você, de repente, numa oportunidade de você evangelizar alguém que não fala a sua língua, e você começa a falar na sua língua e a pessoa entenda na sua própria língua materna. E está falando, mas o dom de anunciar a mensagem de Deus é um sinal para os cristãos e não para os descrentes. Então, o dom de anunciar a mensagem é para nós. Deus vai dar para nós esse dom. Entendeu? É muito claro aqui, 1 Coríntios 14, 22.
Juliano, perfeito. Realmente, eu até vou acrescentar essa parte aqui depois no estudo que faz sentido dentro do contexto, né? Porque, como você disse, se eu tô indo para um outro país, para um outro povo, e eu vou pregar e eu não tenho capacidade de fazer, se Deus quiser me dar esse dom, Ele pode me dar esse dom de falar o idioma que a pessoa vai compreender. Perfeito. Não faz sentido nenhum isso dentro da igreja onde as pessoas já creem. Então, inclusive, agora eu tenho que achar o texto que fala que o dom de língua tem que ser proveitoso, porque como eu estava explicando lá na casa de recuperação, o dom de línguas são ajudas, são ferramentas para a gente pregar o evangelho, entendeu? Que Deus dá para gente. Perfeito, é isso mesmo. Olha só, primeiro livro de Reis, capítulo 18, a gente vai ver a história de Elias contra os profetas de Baal. E a gente vai ver a diferença entre a conduta de Elias e a diferença entre a conduta dos profetas de Baal. E a gente vai ver qual tem o poder do Espírito Santo e qual não tem. Qual parece com as igrejas de hoje e qual que não parece. Então, invocai, Elias falando para os profetas de Baal, então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse, é boa essa palavra. Disse Elias aos profetas de Baal, escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus. E não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal. Desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse. E manquejando, se movimentaram ao redor do altar que tinham feito. Eles pulavam, dançavam, a gente vai ver que eles se cortavam, se batiam, gritavam, giravam. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que ele esteja meditando ou atendendo a necessidades, ou seja, vai ver que está no banheiro, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. Então eles pulavam, cantavam, gritavam, giravam, se cortavam e eles clamavam a Baal e Baal não respondia. Por quê? Porque somente o Deus verdadeiro faria descer fogo do céu. Satanás ele tem poder para fazer descer fogo do céu, mas ele não é o Deus verdadeiro, ele não podia fazer isso aquilo ali naquele momento ali. E aí ele ainda continua no verso 28. E os profetas de Baal clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. E aí o Deus Baal, que é Satanás, não respondeu, porque ele não é o Deus verdadeiro. E olha o que acontece com Elias. No devido tempo para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Elias não pulou, não dançou, não gritou. Ele disse. E eu imagino que ele deve ter feito uma oração silenciosa, praticamente ali baixinho, perto ali com reverência. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no córrego. E que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Qual das duas condutas parece uma conduta do Espírito Santo com relação à Bíblia, e qual parece a conduta das igrejas hoje que dizem receber o poder do Espírito Santo? A gente vê muito semelhante também quando acontece na história de Moisés. Quando Moisés fica no Monte Horebe os 40 dias para receber as tábuas da lei, quando ele chega lá embaixo, ele encontra as pessoas que estavam adorando o bezerro de ouro. A adoração ao bezerro de ouro era diferente da adoração a Deus. Diz que as pessoas, quando ele chegou, elas dançavam, gritavam e pulavam em volta do bezerro de ouro. Mais uns videozinhos pra gente assistir aqui. E aí me digam se isso aqui é o poder do Espírito Santo.
Vocês já tinham visto um chute ungido? Ainda tem a sonoplastia que ele faz assim, ó. Eu juro que eu tava vendo o Avatar, o Mestre do Ar ali, rapaz. Se eu falar em português, o diabo entende, Marco Aurélio. Se eu falar em inglês, the is my friend Jesus, o diabo entendeu. Se eu falar em hebraico, Asherei, Raiz, Asher, Lohalabat, Satire, Shaimer, Malé, o diabo entendeu tudo. Mas se eu falar em línguas estranhas, Aramandô, Pedega, Shébia, Lapracandarábia, Shamandarafai, Urebadarabandarábia, entende aí, Satanás, eu quero ver, entende? Arabandaraçanda, entende essa? Deca. Eu vi um cara falando uma vez, ele falava assim, que se eu falar inglês o diabo entende, se eu falar espanhol o diabo entende, se eu falar hebraico o diabo entende. Por que que eu falo na língua dos anjos? Porque o diabo não entende. O diabo não é anjo? Acabei de pensar aqui, eu digo, como se ele não fosse um anjo, né? Pois é. Olha que Misericórdia. incoerência inacreditável. Beleza, esse outro aqui também. Com autoridade. Chega perto, não empurra. Isso. Vai, de uma vez, não espera. Isso. A última lá tá com a cabeça meio baixa, mas deu também. Vamos aplaudir o Senhor. Fala pra mim, o que que tem de manifestação do Espírito Santo nisso aqui, gente? O que que tem de Bíblia? O que que tem de pregação do Evangelho aqui? Mas tá cheio dos dons do Espírito Santo, não é? O derramamento do fogo aqui, nesses exemplos que a gente viu, não são derramamento do Espírito Santo da Bíblia, de Atos capítulo 2, não. São os derramamentos do fogo que desce da besta da terra, que parece o cordeiro, mas fala como o dragão. Eu. A Oi. Marina levantou a mão. Oi, Marina, pode falar? Ô, Diego, eu tava aqui pensando, essas coisas, a pessoa que tá fazendo, ela sabe que é mentira, né? Mas eu fico pensando, as outras pessoas, será que elas que passaram por isso, elas fingem que tá acontecendo com elas para elas não se sentirem menos na presença do Espírito Santo? Ou será que nesses momentos o diabo ele pode vir a intervir e fazer que a pessoa sinta que seja uma coisa real para ela acreditar e afundar ainda mais nessa mentira? Marina, eu acho que as duas coisas acontecem. Eu conheço algumas pessoas que contam que viveram em lugares assim e que elas fingiam porque elas se sentiam envergonhadas. A gente tem um exemplo, você conhece a Lene e o Rodrigo, eles contaram pra gente nos estudos que eles participavam das igrejas, acontecia essas coisas, e eles começavam a imitar as pessoas falando dons de línguas porque eles se sentiam mal por não falar em outras línguas. A gente tem, por exemplo, a Priscila, ela disse que frequentou por muitos anos igrejas que tinham essas coisas, só que ela nunca falou em outras línguas porque ela nunca sentiu vir isso de Deus. Então ela pensava assim, por que todo mundo tem o Espírito Santo e eu não? E ela se sentia muito mal por isso. Então você vê, ela não se sentiu influenciada a imitar e ela nem foi forçada a fazer. Mas eu acredito também que no meio dessa confusão toda, possa ser que se manifestem pessoas que estão recebendo influência de Satanás e não sabem. Então eu acho que as duas coisas são verdade, Marina. Não sei se alguém quer complementar alguma coisa. Eu queria contar, rapidinho, Rodrigo, uma coisa que aconteceu no meu primeiro casamento. O meu primeiro marido, que é pai dos meus filhos, o pai dele era assim, era pai de santo, essas coisas, né? Aí quando nós começamos a ir na igreja, a gente só namorava. Nós começamos a ir na igreja, aí ele falou que foi batizado no Espírito Santo, beleza. Aí chegava na casa da minha mãe, a gente ia fazer uma oração, ele desmaiava. Olha, Rodrigo, eu vou falar bem rápido, porque foi uma coisa tão diabólica, e a gente era recém-convertido na igreja evangélica, a gente não sabia de nada. Ele desmaiava, ele voltava falando em línguas, e ele falava espanhol, falava francês, falava várias línguas perfeitamente. E o Gilberto, ele não tinha capacidade de nada disso. E ele ficava assim em transe, e ele falava assim, disse que tinha sido o anjo do Senhor enviado ali na minha casa para abençoar a nossa vida, e a gente tudo acreditando, né? E aí a minha casa, em 2 dias, a minha casa começou a ir muita gente, a casa da minha mãe começou a ir muita gente, porque ele sabia da vida de todo mundo, falava os podres de todo mundo, ele entrava num transe, e a gente achava que era anjo do Senhor mesmo, né? Aí na sexta-noite ia ter uma vigília, a gente ia subir para o monte, e o pastor da época, era o pastor Ramiro, falou assim: olha, Deus falou para mim para a gente não subir o monte. Aí eles fizeram oração na minha casa mesmo. Ô, Rodrigo, na minha casa, um monte de gente assim que estava indo, que não era da igreja, que estava indo só para consultar, assim,
manifestou uns demônios horríveis. Um amigo meu caiu no chão, começou a andar igual cobra, entrou pro quarto da minha mãe. Foi uma coisa tenebrosa. Aí no sábado, aconteceu tudo isso numa quinta, uma sexta, no sábado. Tem mais detalhes, mas se for contar tudo, vai demorar, vai atrasar o estudo do Rodrigo. Chegou no sábado, o pastor falou, foi lá orar por ele. Aí, minha filha, ele manifestou um demônio horroroso, falou que ia matar. Ele agrediu, quando ele estava manifestado, um amigo nosso, deu vários socos no olho, sangrou, começou a falar aquelas coisas horrorosas, sabe, manifestado. E nós ficamos tão assim, apavorados, que a gente não sabia, né? Sabe, gente, é assim, a pior assim, experiência demoníaca que eu passei foi bem no começo, entendeu? A gente não sabia, não conhecia nada da palavra. Foi uma coisa terrível, gente, terrível, diabólica. A minha mãe tá para confirmar essa história. Mas foi uma coisa terrível. Ô, Juliana, e depois ele lembrava ou não? Não, ele não lembrava de nada. Aí depois, o que aconteceu? Ele começou a manifestar muitos demônios em casa, sabe? Do nada ele manifestava, porque ele era muito possesso. O pai dele, ele foi batizado com pipoca, na macumba, sabe? Teve uma vez que ele manifestou dentro de casa, ele foi para um quartinho lá, na casa da mãe dele, que era um congá, e ele meteu as mãos do Gilberto na janela, aí cortou tudo, ele ficou lambendo sangue, sabe? Aí a minha mãe chegou lá para orar ele, que não tinha ninguém para orar, foi chamar o pastor, mas o pastor demorou para orar, coitada da minha mãe, foi lá orar, sabe? Do jeito dela mesmo, mas assim, saía, voltava, saía, voltava, saía, voltava. Olha, uma coisa assim, diabólica. E até hoje, a casa lá é muito pesada, sabe? É muito pesada, porque eles mexem com coisas muito pesadas, sabe? Mas assim, depois eu vou contar para vocês os detalhes, sabe? Os detalhes do que aconteceu nesses 3 dias desse anjo manifestado. Gente, é uma coisa horrível, horrível. Isso aí já responde bastante da pergunta da Marina. Então eu acredito que acontece das três coisas. Eu acredito que tem gente que vai entrar na onda da maioria e vai fazer igual. Eu acredito que tem gente que não vai passar por nada e às vezes pode se sentir mal achando que não tem Espírito Santo. E eu acredito nessa parte demoníaca também. Olha só, esse outro aqui também, ó. A Carminha não tá aqui hoje, mas ela falou da outra vez que é igual da macumba, né, Juliana? Outra coisa, Rodrigo, ai, tô falando muito, desculpa. Tá, não, faz tudo parte do assunto. Então, se você, por exemplo, observar tudo isso, isso não tem na Bíblia. Você não vê os discípulos fazendo isso, né? E a Bíblia é muito claro dos frutos do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem os frutos que está lá em Gálatas 5:22, né? E, e é isso, entendeu? Você não vê Paulo rodapiando, sabe, no RTT. E é muita coisa, Marina, sabe o que acontece? É o seguinte, você está num lugar, pensa bem, que todo mundo começa a pular. Por exemplo, assim, ó, eu vi um vídeo que, assim, uma mulher estava na rua cheia de sacola. Isso foi história real. A mulher estava na rua cheia de sacola. Do nada, ela viu um monte de gente correndo, ela começou a correr também, ficou com medo, começou a correr também. Depois o pessoal entrou tudo numa academia, era uma academia de crossfitness, entendeu? E ela nem sabia que estava correndo. Então, as pessoas, assim, eu esqueci a palavra que eu queria falar. As pessoas, assim, um tá fazendo, ela leva ali pelo moço e faz também, entendeu? Eu também frequentei muito tempo igreja evangélica, mas eu nunca fui dessa, de cair, sabe? De ficar rodopiando, eu nunca fui disso. É por sugestão que fala, né? Eu não sei como é que é a palavra. É isso mesmo. Mas é isso. Marina, você é psicóloga, você sabe disso. Essa parte de sugestão, tanto que isso aí influencia, né? Então, beleza. Então, a gente vê mais uma vez sobre a diferença dos dons do Espírito Santo, da aparência do Espírito Santo, como ele se manifesta, e o que a gente viu até agora na história de Elias de novo, quando ele fugiu e foi para a caverna. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande vento forte fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor,
porém o Senhor não estava no vento. Então, um vento forte, barulhento, que despedaçava as coisas, o Senhor não estava lá. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Tá vendo? Nem todo fogo é do Espírito Santo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Então você vê, Deus não estava na bagunça, Deus não estava no barulho, Deus estava na tranquilidade, na calma. Deus, ele não age na emoção, ele age no racional. A emoção faz parte, mas o que importa é o racional. Rodrigo, só um instante, a Adriana quer falar alguma coisa? Ah, desculpa, eu não vi. Mas, assim, o que preocupa muitas vezes nós, né, a gente, assim, que tem um discernimento melhor, é que a maioria das pessoas, elas querem, assim, ver essas manifestações. Parece que é mais concreto para poder firmar a fé delas. Isso que é preocupante, né? Porque, na verdade, o silêncio, né? Muitas vezes, quando Jesus disse que era para nós entrarmos no nosso quarto, a gente orar, que ele ia nos ouvir, porque Deus conhece os nossos pensamentos, né? E essas pessoas, elas acham assim, que só vão conseguir falar com Deus se tiver muito barulho. Isso que é preocupante, né? Porque o mundo já é barulhento em si, né? A gente já vive no meio de tanta... Assim, e essas pessoas parecem que têm necessidade do barulho, né? Muitas têm, né? Infelizmente. Ô, Adriano, Não é à então, toa. Falar, Juliana. na igreja evangélica, a evidência que você foi batizado no Espírito Santo é o dom de língua. Na igreja evangélica é assim, entendeu? Se você for batizado, você tem que falar em línguas, é obrigatório. E aí, tudo que a Adriana falou, olha, a gente vê o porquê que é esse engano é tão forte. Porque as pessoas, elas não querem acreditar no invisível. Elas não querem crer sem ver. E a gente vê no Apocalipse 13, que a gente está lendo agora, que ele fala, ele seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais. Os sinais, eles prendem mais que a palavra, Adriana. Verdade. Eu acho muito triste, porque Deus nos fez assim inteligentes, né? Racionais. Quando eu vejo essas pessoas aí fazendo esse tipo de coisa, parece que eu fico mais com pena do que assim revoltada, porque eu falei, meu Deus deu inteligência, deu, né, entendimento para a gente orar um Deus pessoal, conversar com Deus. As pessoas preferem fazer essas coisas do que conversar com Deus. Eu acho muito triste, né? Até uma vez aquele pastor, o Gilson Brito, ele foi até lá onde tem o Muro das Lamentações e ele viu as pessoas ali batendo cabeça e ele disse assim que o sentimento dele foi chorar. Ele disse que chorou muito, porque de ver assim como que Deus nos fez com uma capacidade tão boa de raciocínio e o inimigo tem feito isso, né, com as pessoas e elas não estão enxergando. Então cabe a nós alertar, né? É o que você está fazendo hoje, né? Perguntando, isso é manifestação do Espírito Santo? Não é, né? Então a gente precisa mesmo avisar, porque eu sinto muita pena quando eu vejo essas coisas. Nossa. Eu também. E a gente vê alguns casos aqui, como esses dois próximos. Essas pessoas aqui são dois palhaços. Eles não são pessoas que creem em Deus. Porque se eles crescem em Deus, eles não fariam o que eles estão fazendo aqui. Mas as pessoas que estão ali, elas estão sendo enganadas por causa dos sinais. Essas pessoas são vítimas disso tudo. As pessoas, tem muita gente por trás disso que não é vítima, que na verdade, é envolvido e é cúmplice desse engano. Mas a maioria das pessoas, eu diria que 99% das pessoas acabam sendo vítimas disso por falta de conhecimento. E não é à toa que Deus fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Olha só esse aqui, ó. Você vai me falar, se essa pessoa com o microfone que tá falando, se ela é uma pessoa bem intencionada ou não. E a pessoa lá é um coitado, tadinho. Dá até dó dele. Toquei em você, Deus falou assim para mim, Mateus. Teu nome é Mateus? Não? Você conhece Mateus? Não? Então abre Mateus capítulo 1, versículo 23. E aí, diz pra mim, isso aí é coisa de alguém que tem caráter, alguém que crê em Deus de verdade? É muito pilantragem, né? Brincadeira. É brincar com o sentimento das pessoas. Esses são pilantras. Agora fala assim, eu só vou falar disso aí usando o nome bíblico, porque aí não tem erro, né? Ah, você é Mateus? Não. Você conhece algum Mateus? Se ele fala, eu conheço o Mateus. Quem que não conhece o Mateus? Todo mundo conhece algum Mateus. Com certeza. Lucas, João. Ah, então Deus mandou te falar que isso, que aquilo, não é?
Mas como não tinha, então abre em Mateus não sei o quê. Poxa vida. Esse aqui também, ó. Eu sempre falo isso aqui quando eu tô com a Bruna. Vocês vão ver que primeiro ele sai girando com vontade de socar alguém. E no final ele estaciona de volta no lugar. Tipo, você vê que ele tem esse dom dele, tem o dom de estacionamento também, ó. Tu estarás guardado porque sou o teu Senhor. E recebe agora o que tenho eu para derramar agora. Raquel. Agora ele vai dar estacionado ungido, ó. Ele vai ir mais devagarzinho, ó. Até estacionar. Fala a Fala verdade. sério, Aldeia, o que é isso? E aí eu falo pra vocês, muita gente se prende nessa emoção, nessas coisas. Tem uma amiga minha que ela é de uma igreja que ensina que não se deve estudar a Bíblia, que você só precisa da revelação, que estudar a Bíblia é errado. Olha que absurdo. Deus fala o tempo inteiro que nós devemos conhecer a palavra, que a fé vem de conhecimento da palavra. Jesus, quando ele encontra os discípulos de Emaús, ele mostra tudo que falava a respeito dele em todas as escrituras. A Bíblia faz conta a história dos bereanos, falando assim, ó, eles fazem o que é certo. Eles escutam a palavra, eles vão lá conferir para ver se está de fato assim na Bíblia. E a gente vê que a confusão, na verdade, não é bíblica. A confusão, essa bagunça e toda isso que a gente viu nesses vídeos aqui, são, na verdade, são tudo coisa do inimigo. Que aqui, quando a gente vê que as pessoas estavam tentando fazer a Torre de Babel, Deus usou a confusão para que elas parassem as obras iníquas, né? Então Deus confunde as linguagens, não para descer o dom do Espírito Santo sobre aquelas pessoas, nem para poder falar para elas, olha, eu estou honrando vocês, estou capacitando vocês, não. Ele faz aquilo porque aquelas pessoas estavam indo tão contrário a ele que ele precisou confundir as pessoas para que elas se dispersassem e parassem aquelas obras horríveis. Então, quando a gente vê em Apocalipse 13, que fala que desce fogo do céu, aparentemente esse fogo do céu é bom, porque ele seduz as pessoas. As pessoas pensam que ali tem a presença de Deus. Olha só, eu participo de uma igreja que realmente tem o poder de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo se manifesta. As pessoas saem girando, pulando, caindo, gritando, elas falam em outras línguas, elas têm o dom de profecia. E vou falar para vocês, o dom de línguas é um dom bíblico, mas não desse jeito. O dom de profecia é um dom bíblico, mas não desse jeito. O dom de profecia para falar assim, olha, teu nome é Mateus, abre em Mateus, ou então falar coisas que não vão acrescentar nada, não vão exortar nada, não vão levar a igreja para um caminho de santidade. Por que esses dons aí do Espírito Santo, esses dons de profecia, não chegam para as pessoas e falam para elas assim, olha, vocês estão entendendo isso aqui errado. Olha aqui, vamos estudar mais a Bíblia. Olha aqui, ó, o dia santo não é esse aqui que vocês estão falando, não. Essas manifestações do Espírito Santo não acontecem, né? Só acontecem coisas assim, ó, quem tá com dificuldade financeira vai ter dinheiro, quem tá doente vai ser curado, quem tá querendo casar vai casar, vai nascer, vai morrer, vai ser curado, vai arrumar um emprego melhor, é só isso que acontece. E aí, como a gente viu, seduz as pessoas por causa dos sinais. Os sinais, eles acabam seduzindo mais do que a própria Bíblia. Quantas pessoas a gente não conhece que são assim, que se apegam a Deus quando estão num momento difícil, depois que esse momento difícil passa, elas vão embora, porque já conseguiu o que queriam. E essas aparentes manifestações divinas, elas fazem as pessoas achar que Deus está presente naqueles lugares. Ela faz com que as doutrinas sejam validadas. A gente viu vários estudos já sobre isso. A volta de Jesus claramente vai ser nas nuvens do céu, com poder e glória com todos os anjos. Não vai ser de forma secreta de maneira nenhuma. Por que esse dom de profecia nas igrejas, alguém não chega e fala assim, Deus mandou eu falar que Jesus volta nas nuvens do céu, que ele não volta de forma secreta? Por que não fala assim, não vai ter um arrebatamento onde o povo de Deus vai ser tirado da grande tribulação, então preparem-se porque nós passaremos pela grande tribulação? Por que ninguém chega lá e fala assim, não existe um inferno de tormento eterno, que vai existir uma destruição final no final de tudo, onde o ímpio vai ser destruído e Satanás também? Por que não fala que quem morreu não tem mais segunda chance? Por que não fala que a gente tem que se preparar enquanto está em vida? Essas coisas ninguém fala. E aí, com tudo isso, a gente lembra um pouquinho do que fala em Ezequiel. Ezequiel é levado para o templo onde a presença de Deus devia estar sendo adorada.
E dentro do templo, as pessoas estavam fazendo coisas contrárias à vontade de Deus, como a gente viu nesses vídeos. E Deus falou o quê? Disse-me ainda, filho do homem, vês o que estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui para que eu me afaste do meu santuário? Pois verás ainda maiores abominações. Deus está vendo o que acontece, mas as abominações que o povo comete retiram Deus, a presença de Deus de uma forma especial daqueles lugares. É mais ou menos parecido com o que aconteceu na história de Balaão, né? Balaão queria amaldiçoar o povo de Deus e ele não conseguia, ele só falava bênçãos. Como é que ele conseguiu amaldiçoar o povo de Deus? Levou o povo de Deus a fazer um culto parecido, aliás, né? Um culto a Baal, com os medianitas lá. Aquele culto que é contrário à vontade de Deus. Eles saíram dos caminhos de Deus, eles acreditavam que estavam fazendo coisas boas, foram seduzidos pelas mulheres e pelo culto que eles faziam lá, e eles acabaram perdendo a proteção de Deus e sofreram terríveis mortes ali, né? Receberam aquela praga final ali. Então a besta da terra, gente, ela parece cristã, mas ela é controlada por Satanás. Apocalipse 13:11 fala, né, que essa besta parece o cordeiro, mas fala como o dragão. E é isso que significa tudo isso. Esse fogo que desce do céu parece o fogo do Espírito Santo. As pessoas acham que elas estão sendo enganadas, mas na verdade, esse fogo aí leva as pessoas a condutas que são completamente diferentes das condutas do Espírito Santo. São muito mais parecidas com as condutas pagãs que a gente vê na Bíblia e o culto a Baal. E a gente vai ver que isso aqui tem uma ligação com Apocalipse 17. Em Apocalipse 17, alguém pode ler para mim, por favor, versos 1 e 2? Apocalipse 17, 1 e 2. A descrição da grande meretriz. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha assentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão. Foi que se embebedaram os que habitam na terra. Valeu, Rafael, obrigado. Então, olha aqui, com isso aqui a gente tem vários elementos que a gente já consegue identificar. Primeiro, existe essa grande meretriz. Quem que é a grande meretriz? A grande meretriz, ela é o chifre pequeno de Daniel, ela é a besta do mar. Então, ela é o poder do papado. Por que ela é a grande meretriz? Porque a mulher, na profecia, ela é a igreja. Mas essa igreja traiu a Cristo. Traiu como? Com falsas doutrinas. Ela adulterou os mandamentos de Deus. Ela adulterou a própria palavra de Deus para fazer as coisas de acordo com a vontade dela. Ela se acha assentada sobre muitas águas e águas são povos. Ou seja, ela está dominando grande parte do mundo. E aí fala que os reis da terra se prostituíram com o vinho dessa mulher. O que é esse vinho? Diferente do mosto, que é o sacrifício puro de Cristo, esse vinho é o sacrifício de Jesus envolto em pecado, fermentado. O fermento é um símbolo do pecado. Então é assim, Jesus é o Salvador, mas existem outros mediadores. Jesus é o único Senhor e o único Deus, mas nós adoramos também imagens, vocês entendem? Então tem toda essa parece cristão, parece coerente, mas na verdade não. Olha, você receberá manifestações e poderes de Deus, mas esquece a Bíblia. A Bíblia não é importante. E esses reis da terra que se prostituíram com essas falsas doutrinas, eles vão acabar tendo um papel muito grande, muito influente no que a gente vai ver no Apocalipse 13. Apocalipse 17:3 fala assim: Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. No último estudo a gente falou sobre essa besta que é Satanás. E ela fala blasfêmias, as blasfêmias nós vimos também. Se coloca no lugar de Deus, fala que pode perdoar pecados. Apocalipse 12:17 tem uma ligação muito forte. No Apocalipse 12 a gente vê uma mulher, que é uma mulher pura, que seria o povo de Deus verdadeiro. E essa mulher fugiu para o deserto. Ela estava sendo protegida da perseguição do papado, que era o mar. Em Apocalipse 17, João encontra uma mulher também no deserto. Só que é uma mulher diferente da que ele viu antes. Aliás, né? Ela está diferente do que ele viu antes. No Apocalipse 12, João vê um dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. Agora, ele vê uma besta escarlate com 7 cabeças e 10 chifres. Em Apocalipse 12, nós descobrimos que o dragão vermelho é Satanás. E essa besta escarlate também é Satanás. Ela tem as mesmas características do dragão. Então, a mulher que fugiu para o deserto para ser protegida por Deus, para fugir do dragão, agora ela está montada no dragão.
Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Alguém quer comentar alguma coisa? Acho que não, né? Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Rodrigo, desculpa, eu ia comentar, acabei te cortando, desculpa. Pode falar. É interessante que na primeira imagem, a mulher, ela tá sentada na águia, né? E na segunda imagem, ela tá sentada em cima da besta. Ou seja, mudou completamente. Deus fala que eu te levarei sobre as minhas asas e você estará seguro. E agora ela está entregue do outro lado, né? Isso, realmente, E João, quando viu essa mulher, se admirou com grande espanto. Olha só, Babilônia, a mãe das meretrizes. Babilônia, confusão, confusão religiosa. A Bíblia chama a Babilônia em vários momentos no Apocalipse. Aparece 6 vezes menções à Babilônia. E essas menções são direcionadas ao papado. E essa confusão que ele fez, essas falsas doutrinas e toda essa distorção que fez com a palavra de Deus. E é interessante que essa Babilônia, ela é a mãe das meretrizes. Se ela é mãe das meretrizes, ela tem filhas e as filhas delas são meretrizes. Quem são as filhas da meretriz? São as igrejas que saíram da Igreja Católica, mas que bebem do vinho da sua prostituição. São igrejas que se dizem protestantes, mas aceitam as doutrinas do papado acima da própria Bíblia. E isso aí a gente vê muito forte nas nossas igrejas de hoje. Doutrinas como a imortalidade da alma, como o inferno de tormento eterno, doutrinas como a santidade do domingo e várias outras. Essas são as principais. Rasga o que está escrito no texto bíblico e faz tudo de acordo com o que o papado mandou e não de acordo com o que a Bíblia. Mas eu não sou aliado com o papado. Eu sou protestante. Eu tenho o meu protesto. E a gente viu que isso aí vai acabar com uma grande união entre o Estado dos Estados Unidos e o papado. E essa aqui também é uma imagem real que aconteceu também em 2015, que foi a primeira vez que um papa discursou lá na frente do Congresso dos Estados Unidos para milhares de pessoas, talvez milhões de pessoas, uma nação que era protestante se dobrando para o poder do papado. E aí vai acabar que eles vão unir religião e política como a profecia mostra pra gente. Embriagada com sangue, que a gente viu aqui, significa que essa grande meretriz, ela perseguiu o povo de Deus, como a gente já viu nos outros estudos durante 1260 anos. E João fica impressionado por quê? João fica impressionado porque ele viu que aquela mulher pura do Apocalipse 12, que devia representar o povo de Deus, se prostituiu. E agora, aquela mulher que fugia do dragão protegida por Deus, ela faz par com o dragão, ela está montada no dragão, ou seja, ela está sendo levada por Satanás para fazer a obra dele. Aí a gente vê isso aqui muito claramente como Jesus não fundou uma igreja, como muitas pessoas falam, Jesus fundou a igreja que é o catolicismo, a igreja que ele colocou Pedro como primeiro papa, nada disso é verdade. Mas fato é que os discípulos de Jesus fundaram a primeira igreja, que era conhecida na Bíblia como o Caminho. Até muitas vezes são chamadas a seita do caminho. Eles chamavam os discípulos de seita. Então, a primeira igreja que teve foi a igreja dos discípulos, a igreja que vivia de acordo com a palavra de Deus e com o que Jesus tinha ensinado. À medida que os discípulos foram morrendo, o último, que foi João, por volta do ano 100, acabou que foi perdendo a força que aqueles discípulos tinham, e a igreja começou pouco a pouco a se corromper. Mas ainda era majoritariamente fiel. Em 300, se eu não me engano, 323, quando Constantino diz que se tornou cristão, o que acontece? A igreja cristã verdadeira, que foi fundada pelos discípulos, que tinha o aval de Cristo, foi duramente perseguida durante muito tempo por Roma. Quando o imperador fala, agora eu sou cristão, eles pensaram, nossa, a perseguição agora vai acabar. Que maravilha, que coisa boa. E realmente parecia ser bom. Mas o que o imperador Constantino fez? Pouco a pouco ele foi introduzindo o paganismo de Roma dentro da igreja cristã. Olha, vocês guardam o sábado, nós guardamos o domingo, que é o dia do Deus Sol. Então vamos fazer o seguinte, vamos guardar sábado e domingo, eu paro de perseguir vocês. Vocês não adoram ídolos, nós adoramos. Júpiter, Saturno, Urano. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar as imagens dentro da igreja, vocês não adoram e a gente adora e a gente para de te perseguir. E aí Pedro virou, aliás, né, aí Saturno virou Pedro, Júpiter virou João, vocês entendem? Eu tô falando nomes aleatórios aqui, mas as divindades romanas
começaram a ser cristianizadas. Então pegava as divindades romanas e colocavam nomes cristãos e fingia que ali agora é São Pedro, agora é São Paulo, agora é São Tiago, agora é Maria, agora são vários outros. E isso foi acontecendo. O que aconteceu? O povo que era realmente fiel a Deus, quando viu essas coisas acontecerem, vocês acham que eles continuaram dentro dessa igreja? Não, eles saíram. E eles foram o povo remanescente, porque Deus sempre teve um povo remanescente no mundo. E eles saíram dessa igreja. E essa igreja se tornou a grande meretriz. O povo realmente fiel não continuou lá. Mas o povo que aceitou, eu prefiro ficar desse jeito do que ser perseguido, pouco a pouco foi absorvendo aquela religião falsa de Roma até se tornar o que se tornou do catolicismo. E o que acontece? Muito tempo depois, com a Reforma Protestante, depois de 1500, 1600, as pessoas começaram. Você pode ver que os reformadores, a maioria deles eram padres ou sacerdotes ou estudantes do catolicismo, que descobriram a Bíblia e perceberam que a Bíblia falava diferente do que a tradição romana falava, diferente do que o Papa falava. E elas começaram uma revolução. E essas pessoas começaram a estudar a Bíblia e começaram a pregar a verdadeira Bíblia. Só que quando essas pessoas acabaram morrendo, as pessoas que começaram a seguir, os seguidores desses novos mestres, desses novos ensinadores, fundaram várias e várias religiões protestantes. Só que essas religiões protestantes estão bebendo do vinho do papado. Tinha coisas verdadeiras e coisas falsas. Coisas da Bíblia e coisas da doutrina do papado. Adriana, pode falar. Uma coisa interessante que você falou aí é que, assim, não foi de uma hora para outra que as mudanças aconteceram, né? Foi, assim, uma coisa sorrateira, foi devagarinho. E quando, assim, a gente para analisar, foram muitos séculos, foram muitos anos. E agora, né, do que está acontecendo hoje, que vai acontecer, também está acontecendo devagarinho, é sorrateiro. Então, nós, assim, que temos mais conhecimentos, né, todos que estão vindo, a gente tem que estar atento, porque é sorrateiro, não é uma mudança muito drástica. Porque se fosse drástica, a gente ia falar, opa, peraí, tem alguma coisa errada mesmo. Mas não é, não foi, não está sendo, né? E não vai ser. Muita gente não vai se dar conta do que aconteceu, porque não está prestando atenção, né? Não está ligado, vamos dizer assim. Não é à toa que fala em Daniel 8 que destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Esses que vivem despreocupadamente são as pessoas que estão no mundão e são as pessoas que estão dormindo dentro da igreja. Exatamente. E tudo foi bem pouco a pouco, tanto que o nosso mundo é um reflexo de 2000 anos disso. A Reforma Protestante é um reflexo de 400, 500 anos disso. Então você vê que isso aconteceu fortemente. Então assim, olha, essa confusão religiosa que a gente viu do Apocalipse 17 fala da besta escarlate e da grande meretriz. A besta escarlate é o dragão e a grande meretriz é o papado. O dragão é Satanás, o papado aliás, a besta do mar, né, é o papado. A mãe das meretrizes, ela é o papado. E as filhas da meretriz quem são? São o protestantismo e o pentecostalismo, que aparentemente seguem a Bíblia, mas a gente já viu que na verdade segue muitas doutrinas do papado. E esse é o grande problema. Então, que parte nós estamos da linha do tempo profética? Tudo isso aqui já aconteceu, o papado já surgiu, que é a besta do mar, ele já destruiu os três, aí vem a besta da terra. A besta do mar é o papado e a besta da terra são a união dos Estados Unidos com os protestantes. O papado já sofreu a ferida mortal e os Estados Unidos já estão caminhando para essa união entre governo e religião, que é até o que a gente vai falar já já. Então agora a gente vai falar sobre a mãe, que é o papado, e as filhas, que são os evangélicos. E a gente vai ver isso aqui, olha. O papado, isso aqui é do catecismo, falando sobre o dia de adoração a Deus. Jesus ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia da semana. Como o primeiro dia, o da ressurreição de Cristo lembra a primeira criação, como o oitavo dia que segue ao sábado. Significa a nova criação inaugurada com a ressurreição de Cristo. Para os cristãos, ele se tornou o primeiro de todos os dias, a primeira de todas as festas, o dia do Senhor, o domingo. Reunimos-nos todos no dia do sol, porque é o primeiro dia após o sábado dos judeus. Então, aqui está falando que a Igreja Católica diz que o sábado mudou para o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo. Jesus ressuscitar no domingo aponta para a gente para o batismo, que é o que Paulo fala.
que o batismo é um símbolo da ressurreição de Cristo. Nós estamos sendo sepultados nas águas para a nossa antiga vida, para ressurgir para uma nova vida, morrendo para o meu velho homem, para ressurgir uma nova criatura para seguir o reino de Deus. Mas aqui diz que, o catecismo diz que porque Jesus ressuscitou no domingo, o dia santo é o domingo. E adivinhem, né? O que as igrejas evangélicas que guardam o domingo ensinam? Exatamente igual. A gente vai pegar aqui o exemplo do Augusto Nicodemos. Aqui perguntaram para ele: guardar o sábado é um dever cristão? Olha a resposta que ele deu. Não, não é. O dever cristão é guardar o domingo, primeiro dia da semana, o dia do Senhor. Já no Novo Testamento, a gente vê os cristãos se reunindo no domingo para cultuar a Deus, para celebrar a ceia do Senhor. E logo depois do período apostólico, a igreja dedicou-se a buscar a Deus somente no dia do Senhor, primeiro dia da semana, tá? Então, o sábado está relacionado com a nação de Israel. Para os judeus, o mandamento era a guarda do dia de sábado. Mas para nós, houve essa mudança porque Jesus ressuscitou no domingo, primeiro dia da semana, e nos introduziu ao verdadeiro descanso. Dever cristão é guardar o domingo, dia do Senhor. Mesmo discurso, tá vendo? Exatamente o mesmo discurso do papado. E você vai ver, aonde na Bíblia diz isso? Em lugar nenhum. João foi o último a escrever o relato bíblico 60 anos depois de Jesus morrer e nunca falou da mudança de um dia. Pelo contrário do que o Nicodemos fala aí, que o sábado foi dado para os judeus, Isaías 56 diz assim, ó: bem-aventurado o homem que faz isso e o filho do homem que nisso se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo. Tá vendo? Deus não vai separar ninguém do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Então, se eu guardo o sábado, eu faço algo que agrada a Deus, eu estou abraçando a aliança de Deus. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo desse modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Nós somos estrangeiros, nós não somos o povo da promessa, nós não somos judeus. Mas nós que nos achegamos a Deus e guardamos o sábado, nós estamos abraçando a aliança de Deus. Nós estamos fazendo algo que agrada a Deus. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Aí o sábado é só para os judeus. E o sábado mudou para o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. Isaías 58, 13 e 14. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não segundo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Agora eu quero que vocês abram na Bíblia de vocês. Eu vou esperar vocês abrirem Eclesiastes 12, tá bom? E quando vocês estiverem aberto, por favor, me avisem aí para eu saber que a gente pode seguir, tá bom? Eclesiastes capítulo 12. Esse eu faço questão que seja cada um na sua própria Bíblia. Eclesiastes 12, verso 13. Está escrito assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é. Ou seja, de tudo que vocês ouviram, o principal, o mais importante é: teme a Deus e faz o quê? E guarda os seus mandamentos. Como é que está escrito na Bíblia de vocês aí? Porque isso é o dever de todo judeu, não é? É o dever de... É o dever de todo o povo do Antigo Testamento. Né? É o dever de todo homem, é o dever de todo ser humano. Então, todo ser humano deve fazer o quê? Temer a Deus e guardar os mandamentos. O que ensinam hoje? Os mandamentos foram abolidos na cruz do Calvário. Jesus aboliu todos os mandamentos quando ele morreu e hoje nós não devemos seguir mais os mandamentos. Mas é isso aí. Vem da onde? Vem da Bíblia ou vem lá do dragão? João escreveu isso aqui, 60 anos depois de Jesus morrer.
Ora, sabemos que temos conhecido a Cristo por isso, se guardamos os seus mandamentos. Quantos? Todos. Aquele que diz que conhece a Cristo e não guarda seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Sabe para quem que João está falando isso aqui? Não é para os judeus, não. É para os cristãos. É por isso que a gente pode dizer que o Augusto Nicodemos, que falou no vídeo anterior, ele é um mentiroso. Porque ele afirma conhecer a Jesus, ele afirma pregar sobre Jesus, mas ele não guarda os mandamentos de Deus e ensina as pessoas a não guardarem. E o próprio texto de João está dizendo, quem faz isso é mentiroso. Verso 7. Amados, não vos escrevo mandamento novo. Tá vendo? Não estou mudando nada do que está estabelecido. Senão o mandamento antigo, o qual tendes desde quando? Desde o princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram, ou seja, que foi passado para Adão e Eva no jardim e passado de geração em geração até que Moisés escreveu. Rodrigo, interessante que naquele vídeo do Augusto Nicodemos, se a gente analisar bem a fala dele, o jeito dele falar, a gente percebe que ele sabe que o sábado é o dia correto a ser guardado, né? Eu acho que sabe. Ele sabe, entendeu? Mas mesmo assim, ele prefere levar o povo à mentira, né? Ir contra a palavra de Deus. Tem até um pedaço do vídeo que ele vai falar sobre que o dever do judeu era guardar o dia do o sábado. Ele quase fala o dia do Senhor, mas ele prefere não dizer. Porque para ele o dia do Senhor é o domingo. Eu tenho certeza que ele sabe. Tem muita gente que eu acho que está enganado, mas esse daí, especificamente, eu sei que ele sabe. Vamos lá. Mais um ponto aqui sobre o domingo. Esse aqui é um pouquinho mais longo, mas ele é muito importante, então prestem atenção. E eu estou com aqueles pastores, pastor, que, semelhança dos antigos, sempre que acontece algo assim muito trágico, a gente pensa, Deus está disciplinando o mundo, Deus está disciplinando. E ele está, de alguma forma, mexendo com a igreja. Esse é o momento, não é momento de festa, esse é o momento de a gente falar o que Deus está querendo nos ensinar com essa pandemia. Pode ser o braço do Senhor. Eu lia há pouco tempo atrás o livro do Packer, Entre os Gigantes de Deus, que é um livro que fala do período lá dos puritanos. E ele dava o exemplo de dois pastores, pensando exatamente assim. Quando aconteceu uma grande guerra na época deles, eles pensaram, por que Deus está nos disciplinando? Que pecado nós temos cometido contra Deus? Né? E não precisa ir muito longe para ver que o mundo evangélico de hoje, ele despreza muitos dos mandamentos de Deus, né? Inclusive a guarda do domingo, que é um mandamento esquecido. Quem é que guarda o domingo hoje no mundo evangélico? Pouquíssimos. A geração dos nossos pais e dos nossos avós davam muito valor a você, no domingo, não fazer nada, devotar-se às coisas de Deus. A geração atual esqueceu isso. O que é guardar o domingo, Leandro? É você focar manhã, tarde e noite em exercícios devocionais. É você focar o seu dia nas coisas do Senhor. É você participar das atividades da igreja todas. É você não trabalhar nesse dia. É você nem pensar, é você descansar sua mente, não pensar em questões de trabalho, é descansar tua mente. Então, você se devota ao Senhor o dia inteiro, você pratica obras de misericórdia, que é visitar pessoas doentes e questões assim, ajudar pessoas, e é também o descanso, né? Então, devoção, descanso do corpo e obras de misericórdia. Eu creio que a geração evangélica atual tem desconsiderado isso. Conheço alguns crentes que frequentam estádio de futebol. Em pleno domingo. Não deveria. Nós temos 6 dias para fazer as obras seculares, né? Deus, na criação, santificou o 7º dia. Nós sabemos que em Cristo, quando Cristo ressuscita, e Ele é o Senhor do sábado, Ele pode fazer a mudança, a igreja passa a guardar o 1º dia da semana, né? Então, há coisas que a gente faz em 6 dias, mas esse dia é especial para nós nos concentrarmos nas coisas de Deus. Será que isso não é uma decorrência, reverendo, esse descaso para com o domingo, uma decorrência da falta de observar o primeiro grande mandamento? Com certeza, com certeza, com certeza. Aliás, é interessante, pastor. A geração atual até teme quebrar a segunda tábua, né? Até teme, puxa vida, eu não posso matar uma pessoa, Deus vai me punir, mas não teme quebrar a primeira tábua, não teme. Por quê? Porque teme mais a homens do que a Deus, teme mais a punição humana do que a punição divina. Nós deveríamos ter o mesmo temor de quebrar o dia do Senhor, ou de blasfemar contra o nome do Senhor, do que cometer um assassinato. Por que a gente teme mais a punição civil do que a punição que vem de Deus? Percebe? Isso é grave. E aí, a pandemia é um momento... Eu não conheço esse outro aí, mas ele sabe ou não sabe do que está falando? Olha só o que diz em Ezequiel, e é muito claro para a gente aplicar isso aqui hoje para os pastores, para os líderes religiosos. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. E no estudo de hoje nós falamos muito disso, em vários aspectos. Entre o santo e o profano não fazem diferença. Eu penso naquela mulher, ai, falando igual um demônio. Nem discernem o imundo do limpo. E dos meus sábados escondem os olhos. Esconder os olhos significa que eles sabem que está lá. Eles sabem que é verdade, mas eu prefiro não ver. E assim eu sou profanado no meio deles.
Mas nós, que queremos seguir a Bíblia, nós ficamos com o que está escrito em Atos. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Agora, sobre outro grande engano que é muito presente nas igrejas evangélicas, nas igrejas protestantes e pentecostais, é sobre a morte. A Bíblia diz que quem morre está dormindo. A Bíblia diz que quem morre só vai ressuscitar e ter consciência novamente no dia da volta de Jesus, ou depois dos 1000 anos, se estiver salvo ou perdido. E que não existe como se comunicar com os mortos, que eles não estão em lugar nenhum, eles estão no pó da terra. Aqui no Catecismo fala que a morte põe termo à vida do homem. O Novo Testamento fala do juízo, principalmente na perspectiva do encontro final com Cristo na sua segunda vinda, mas também afirma reiteradamente a retribuição imediata depois da morte, ou seja, morreu, vai para o céu, vai para o inferno. O destino final da alma. Ao morrer, cada homem recebe na sua alma imortal, mas uma coisa que é comum nas igrejas evangélicas, a imortalidade da alma, a retribuição eterna. Num juízo particular que põe sua vida em referência a Cristo, quer através de uma purificação, quer para entrar imediatamente na felicidade do céu, quer para se condenar imediatamente para sempre. Isso é o que o catecismo diz. O que as igrejas evangélicas dizem? Muito gerais. A pessoa morre, tem 2 lugares que ela vai. Ela morre, o corpo físico dela se decompõe, a alma com o espírito vai para um outro lugar. O céu ou inferno, falando de maneira simples. Céu e inferno. Lá, essas pessoas aguardam o julgamento final na vinda de Cristo. De lá, então, depois do julgamento, elas irão para o lago de fogo e enxofre. Mas não é o purgatório. Não tem. Não existe purgatório. Não. Tá. Ou elas ir para o novo céu e para a nova terra, esse novo paraíso que nós falamos desde o início. Parecido, não é? Então, com tudo isso que a gente viu, os protestantes, os pentecostais, aqueles que bebem dos vinhos da grande meretriz, que são filhas da meretriz, eles até parecem seguir a Deus, mas eles, na verdade, estão seguindo as doutrinas de Satanás, as doutrinas da grande meretriz. Aqui fala também no verso 14, que quando fala que seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Então, nós sabemos que o papado sofreu a ferida mortal, ele perdeu o poder político, mas a besta da terra, os protestantes unidos com os Estados Unidos, vão dar poder novamente para o papado. E diz que eles vão fazer uma imagem ao papado. Essa imagem, aliás, vamos primeiro falar dizendo ao mundo. Quem diz ao mundo que deve adorar a besta, são a besta do mar, o papado, é a besta da terra. Então, os protestantes unidos com o governo farão uma campanha mundial para levar o mundo a novamente dar poder para o papado, a adorar o papado. Vai ter uma unificação de religiões. É uma coisa que parece inacreditável, mas já tem acontecido com muita força. Tem até um outro vídeo que eu posso mandar para vocês no grupo depois, que é do Tony Palmer, e já aconteceu também, se não me engano, foi também em 2015 ou 2016, e ele mostrando que o protesto acabou. Ele está com os principais líderes religiosos dos Estados Unidos, das principais igrejas, e eles estão reunidos fazendo uma adoração ao Papa, dizendo que o protesto acabou e que eles têm que se unir. Mas antes disso, olha só, isso aqui é novo, isso aqui aconteceu agora recentemente. Trazendo de volta para o contexto, a gente viu lá no começo, Estados Unidos foi uma nação fundada com a ideia de que não pode misturar política e religião. Um país sem papa e sem rei, majoritariamente protestante. Mas o mundo foi sendo, essa visão e essa visão de mundo e essa proposta foi caindo pouco a pouco. O Trump, desde que ele ganhou a primeira vez como presidente, ele quis muito derrubar esse decreto, ele chama Blue Laws, né? Emenda Johnson, essa emenda constitucional, ou então esse artigo da Constituição que proíbe a união de Estado com religião. Então isso aqui aconteceu agora nesse mandato atual do Trump. De leis. Vamos ouvir o Doug Wilson. Eu cliquei, mas muito bem, vamos dar uma olhada em Doug Wilson, vamos analisar a mentalidade dele. A mentalidade desse movimento, do nacionalismo cristão, que gostaria de obrigar a nação a tornar-se cristã por meio de leis. Vamos ouvir o Doug Wilson contar-nos a sua opinião e vermos se isso está em harmonia com o que a Bíblia diz que aconteceria no fim ou não. O movimento se autodenomina nacionalista cristão e sua missão é transformar os Estados Unidos, na verdade o mundo, em um mundo cristão. O pastor sênior da Christ Church, Doug Wilson, não esconde suas crenças em Deus e em seu país. Eu gostaria de ver a minha cidade se tornar uma cidade cristã. Gostaria de ver o Estado um Estado cristão. O meu país um país cristão. Eu queria ver o mundo ser um mundo cristão. E agora as opiniões controversas de Wilson, como
Só um ponto aqui. Essa ideia de um mundo cristão é uma ideia bíblica. Essa ideia das pessoas se converterem ao cristianismo é uma ideia bíblica, mas não dentro desses critérios que eles aceitam. A ideia de unir as religiões em uma só, a ideia de pensar que todo mundo vai seguir a Bíblia, se for seguir a Bíblia, seria maravilhoso. Mas a verdade é que quando eles vão fazer essa união e essa proposta de união, é muito mais baseada no que a grande meretriz fala do que na Bíblia fala. O nacionalista cristão estão ganhando força, bem no centro de poder de nossa nação, com a recente inauguração de sua nova igreja e a participação do secretário de Defesa Pete Hegseth. Plantar uma igreja em Washington é parte da sua missão para transformar o nosso país em uma nação cristã? Sim, toda sociedade é uma sociedade teocrática. A única diferença é quem é o Deus de cada uma. Em uma democracia secular, seria Demos, o povo. Em uma república cristã, seria Cristo. O que você diria para um muçulmano que está nos assistindo e que pergunte por que a sua visão é melhor do que a minha? Por que o seu Deus é melhor do que o meu? Veja, se eu fosse para a Arábia Saudita, eu teria que me submeter às regras do Deus dele. Você disse agora há pouco que quer que o mundo seja cristão. Sim, Então você quer suplantar a religião deles com a sua? sim, por meios pacíficos, compartilhando o evangelho. Mas ainda há muito trabalho a fazer. Eu acredito que estamos trabalhando em um pedacinho pequeno do mundo. Wilson faz parte do movimento nacionalista cristão mais amplo que está fazendo incursões com a administração Trump, ou a criação de novo escritório de religião liderado por evangélicos, a pastora Paula White Cain. Pessoas são vistas do lado de fora da Casa Branca, orando e falando em línguas. Estamos no solo da Casa Branca e declaramos sua palavra. E agora há um culto de oração mensal no Pentágono iniciado por Hegseth, a conexão de mais alto nível de Wilson com o governo Trump. Não está vinculado a uma organização, mas é o tipo de coisa que adoraríamos que acontecesse. Você vê, dentro lá dos Estados Unidos, uma coisa que era impensável, e aí, inclusive, ele ainda falando em línguas, né? E eles farão uma imagem à besta. Essa união, esse poder político dos Estados Unidos unido a religioso, vai fazer uma imagem à besta. Essa imagem à besta é uma imagem ao papado. Isso aí vai fazer uma associação muito grande com Daniel, que vai ser o tema do próximo estudo. Mas essa imagem tem a ver com adoração e obediência ao papado. Adoração e obediência pode ser uma adoração direta, como o próprio católico faz ao Papa, como se ele fosse o próprio Deus na Terra, como ele se diz ser, mas pode ser também como os evangélicos fazem, obedecendo às doutrinas papais, em vez de obedecer o que a Bíblia diz. E aí a gente vai pro último vídeo de hoje. O próximo videoclipe nos mostrará como essas duas coisas estão se fundindo. A Bíblia aponta para o dragão, besta e falso profeta. E a gente fala disso o tempo todo. Estes três são os poderes principais nos quais devemos nos concentrar. Eles são a base central da nossa mensagem com relação ao poder do inimigo que devemos prestar. Só um adendo. Dragão, Satanás, besta que ele está falando aí é a besta do mar papado, e o falso profeta é a besta da terra. O falso profeta é a união dos evangélicos com o governo dos Estados Unidos. Atenção. Não é no Oriente Médio, não é na China. É o dragão, a besta e o falso profeta. Agora, a besta e o falso profeta, que é a união entre Roma papal e o protestantismo apostatado, esses dois serão amigos. Eles vão trabalhar juntos. O falso profeta vai recuperar o poder da primeira besta. E, porque sabemos disso, temos que começar a ver os elementos desses dois aí se unindo. Mas é muito estranho ver, porque você tem um sistema na mãe, com adoração a Maria, ídolos, santos, essas coisas, e em sua maior parte tem um sistema protestante, que, teoricamente, rejeita essas coisas. Então, como será possível que esses dois vão acabar se unindo? Bom, para isso, você precisaria de uma espécie de pessoa que atuasse como agente para esta união. O próximo videoclipe vai mostrar isso, como Donald Trump está agindo como essa peça de união. Em um ponto, ele está sentado em um refeitório com o mais poderoso dos líderes evangélicos do país, incluindo o filho de Billy Graham, Paula White, falando sobre como Trump é um grande administrador para os evangélicos, para fazer a América uma nação cristã. E enquanto isso, em sua casa em Mar-a-Lago, ele tem padres abençoando uma imagem de ídolo de Maria, que, segundo eles, foi quem protegeu-o na tentativa de assassinato em julho. E, simultaneamente, a mãe e a filha estão sendo unidos através da figura do Trump. E isso é realmente fascinante. Acho que as pessoas deveriam começar a ver como esse crossover vai acontecer. E para que isso aconteça, você precisa de pessoas como Donald Trump para ajudar a unir as duas coisas. Na verdade, já tivemos mais de 1000 líderes religiosos na Casa Branca. Obrigado, senhor presidente, por nos convidar aqui. É como disse certa vez o grande reverendo Billy Graham. Ele disse: Deus provou seu amor na cruz quando Cristo foi pendurado. Já era hora de nós termos um papa que potencialmente poderia ter votado no atual presidente. Sim, ele votou como republicano nas eleições de 2024. Ele votou no presidente Trump. Então, isso foi um bom presságio para um possível relacionamento de trabalho com o presidente. Aqui temos outro ponto muito relevante.
A primeira vez na história que um papa é americano. E um papa de direita. Que a direita é quem vai cumprir a profecia bíblica. Claramente a direita é o que faz mais sentido. Porque é o que se apega em valores cristãos e de família. Então você vê, tá tudo se encaminhando. E mais do que nunca, a gente está vendo que a gente está chegando na reta final, onde essa parte da profecia vai se cumprir. Coisa que João escreveu 2000 anos atrás. E João nem fazia ideia da possibilidade de existir um dia Estados Unidos, papado ou coisa do tipo. Ele nem fazia nem ideia. Ele escreveu sem entender essas coisas. E você vê que perfeitamente foi se cumprindo ponto a ponto da profecia, como a gente tem estudado nas últimas semanas. Água benta. Da Nossa Senhora de Fátima. Água benta, água benta. Possível relacionamento de trabalho com o presidente. Água benta, água benta. Da Nossa Senhora de Fátima. Por tantos motivos. E por quê? Acreditamos que ela teve um papel na salvação dele naquele dia de julho, entre outras coisas. Então, como sacerdotes, eu peço que vocês se unam ao bispo nesta oração sobre a estátua enquanto a entregamos ao presidente Trump, para que sirva como guardião dele em sua nova administração. Que esta imagem de Maria inspire o presidente Trump, sua esposa Melania, seu filho Barron e toda a família Trump ao ver esta imagem em sua casa. Eles são seus filhos e filhas, chamados ao Sagrado Coração do seu Filho, como todos nós. Tem sido o sonho dos últimos 3 papas, que um dia todos os cristãos se reunissem para celebrar a Eucaristia. Porque, basicamente, a ideia é de que todos os cristãos se unam, como disse o apóstolo Paulo, para celebrar a Eucaristia. Então haveria unidade entre os cristãos. Mas o problema é que, como ambos já mencionaram, que é a ideia católica romana da Eucaristia. E aí? Interessante que quando a gente fez esse estudo da última vez, não tinha essa parte. Porque isso aqui mostra pra gente muito bem como está acontecendo. A besta da terra vai levar o mundo a fazer uma imagem de adoração ao papado. Adorando diretamente ou através de prestar obediência. Isso vai se dar, incrivelmente, da união do governo dos Estados Unidos com os protestantes e com o catolicismo. E aí a ferida mortal vai ser curada. O papado, que perdeu o poder político lá atrás, quando o Papa Pio VI foi preso pelo Berthier, em 1798, e nunca mais teve poder político global a partir dali, e que o Papa morreu no cativeiro, vai ter essa ferida mortal curada. E eles vão voltar novamente a dominar mundialmente. E quando esse domínio voltar, o domínio político e religioso mundial, isso consolidado e apoiado pelos Estados Unidos, que é a nação mais forte do mundo, impressionante, né? O João não fazia nem ideia dos Estados Unidos, e hoje é a nação mais forte do mundo, de longe. Eles vão pressionar o mundo a seguir as doutrinas do papado. Vai haver, como lá atrás a gente viu lá quando o Constantino foi cristianizado, que começou a misturar o paganismo romano com o cristianismo e fizeram uma união daquilo ali, agora vai acontecer de novo. Vai fazer uma união entre o protestantismo e o catolicismo. Um vai abrir mão de uma coisa, o outro vai abrir mão de outra, eles vão se unir. E o remanescente não vai ficar lá de novo. O remanescente vai sair outra vez. E esse remanescente vai ter que pregar mais uma vez contra essa união. E vai ser novamente, duramente perseguido. Mas aqueles que forem perseguidos estarão do lado certo, estarão do lado de Deus. E essa reta final vai ser muito difícil, mas a gente tem que estar preparado. Então, assim, do que a gente viu aqui até agora, né? Assim como os profetas, eles eram os porta-vozes de Deus na Terra, a besta da Terra, que é a união dos protestantes dos Estados Unidos com o governo americano, serão os porta-vozes de Satanás no engano final. Essa união vai trazer novamente força para o papado e que vai voltar a dominar e vai voltar a perseguir. Rodrigo, é interessante, né, que nessa parte onde menciona que façam imagem, né, a imagem da besta, que façam uma imagem, né, eles vão literalmente criar uma imagem para mostrar ao mundo que isso é uma coisa boa, que isso é uma coisa que vai salvar o mundo, que vai trazer a paz mundial, que vai unir os povos, né, as famílias e tal. Acho que essa é a verdadeira imagem que eles vão criar, né? Aí disso eles vão querer adoração, obediência, e nisso tudo. Ou seja, tudo um pano de fundo para enganar realmente, né? E você tocou num ponto muito importante que é a paz mundial. E quando disserem paz e segurança, virá repentina destruição. Repentina destruição, isso. Pessoal, então aqui a gente chega no final da parte 1.
E no próximo estudo a gente termina isso aqui. Eu tava conversando com o Diogo pra gente combinar, ver se semana que vem ele consegue passar um material pra gente, algum estudo pra gente. E aí ficaria pra próxima semana pra gente finalizar essa parte aqui, tá bom? Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, quer comentar mais alguma coisa, pra gente poder finalizar por aqui. Ai, porque não que, Oi? né? Abre mais a nossa mente. Aqui, Né? aqui tá, estudo é para abrir mais a mente, né, Rodrigo? Pra gente ficar Mais atento, porque Principalmente essa parte final, né? Esses últimos 2 vídeos aí, pra mim me chamaram muita atenção. sim, sim. E eu também tenho percebido assim, né? Pelo menos assim, quando... Não sei se é porque o celular escuta o que a gente fala, sempre eu estou abrindo assim no feed de notícias, aparece uma notícia do Papa e do Trump. Direto aparece. Então, assim... Pra mim também aparece muito, mas eu acho que é porque a gente clica. Sei que todo dia aparece uma notícia do Papa, eu falo assim, nossa, mais novidade. São os cookies, né? É isso mesmo. Pessoal, alguém pode fazer a oração pra gente finalizar, então? Faz pra gente, Adriano? Querido Deus, nosso Senhor Jesus, nós queremos agradecer pela oportunidade, Senhor, que estamos tendo de estudar a Tua Palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa, através do Espírito Santo, firmar todo este aprendizado, tudo que nós vimos, lemos, aprendemos na nossa mente, no nosso coração, para que possamos estar preparados, Senhor. Nossos estudos que temos feito têm nos mostrado que o tempo está chegando ao final, que Jesus está muito perto de voltar, que possamos nos preparar, Senhor, para que o Senhor nos encontre em pé naquele grande dia. Nos dê um bom restante de semana, seja com cada um que está aqui fazendo estudo, ouvindo o estudo em suas casas, que eles possam ser abençoados por Ti também. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pessoal, agradeço pela presença de todo mundo, pela participação, que nós possamos nos posicionar do lado da Bíblia e da verdade, fugindo desses enganos aí que estão seduzindo o mundo. Boa noite a todos, gente. Fica com Deus. Valeu, gente. Boa noite. Até mais. Boa noite. Ótima semana a todos aí.